pessoal, como é que estamos? Tudo bem? Mais uma vez, professor Fred Cortes, para a gente dar continuidade aí aos nossos estudos ao longo desse ano letivo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a independência de Cuba. Vai para Cuba! Vai para Cuba! Oh, quem dera, se eu pudesse eu ia. Mas vamos lá. Ô Jacaré, tu tá sabendo que Cuba vai lançar foguete? Será que? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a independência de Cuba, né, que ocorre oficialmente no ano de 1898, depois da chamada Guerra Hispano-Americana. Né? Mas antes de falar do final dessa guerra, né, ou seja, do processo de independência de fato, vamos voltar um pouquinho, o ano de 1868. Nesse ano, tem-se a primeira tentativa de independência, a primeira guerra de independência, na chamada Guerra dos 10 Anos, que vai de 1868 a 1878. Estou bom de matemática, hein? Essa é a primeira tentativa, que não dá muito certo. Né? Assim, na verdade, é feita uma espécie de um acordo de paz lá em 1878, no qual o governo metropolitano da Espanha, que se encontrava em Cuba, consegue negociar paz com alguns desses revoltosos. Né? Mas a guerra, ela para nesse momento, mas ela é retomada nos anos de 1890, mais especificamente 1895. E aí sim, esse é um período importante, porque o processo de independência de Cuba, a partir de 1895, conta com a liderança de José Martí. O José Martí era um poeta, que é conhecido pelos cubanos como o Apóstolo. Talvez ele seja o principal nome do processo de independência de Cuba. É uma figura muito curiosa. Assim. Parece que já na adolescência ele já demonstrava alguns sinais de desobediência, assim, de rebeldia. Ele chega a ser preso ainda adolescente, se eu não me engano, por conta de cartas e escritos que ele fazia criticando a postura da Espanha em relação a Cuba. Mais do que isso, criticando parte da população cubana, né, que estava aliado ao governo espanhol. Né? Mas depois ele acaba se transformando no principal nome do processo de independência de Cuba, chamado José Martí, uma figura bem interessante. Né? O processo de independência de Cuba, ele teve a participação, que foi uma participação fundamental dos Estados Unidos. Agora, por que os Estados Unidos participam desse processo de independência de Cuba? Né? Ocorria nos Estados Unidos uma política externa chamada Big Stick, né? Ou o Grande Porrete. Né? Dentro daquela lógica dos Estados Unidos, né, da chamada doutrina Monroe, né, que era América para os americanos. Era o apoio que os Estados Unidos prestava para a independência de Cuba, na verdade, para a independência da América. Né? Na verdade, o objetivo dos Estados Unidos era diminuir a influência europeia no continente. Né? Então, o que os Estados Unidos entendem? Que o processo de independência de Cuba se encaixava dentro dessa sua política externa. Então, os Estados Unidos vão apoiar a independência de Cuba. E não foi só um apoio moral ou financeiro, não. Foi um apoio militar. Os Estados Unidos mandam tropas para a ilha de Cuba. As tropas estadunidenses, né, enfrentam as tropas espanholas, né, e conseguem, junto com o processo revolucionário cubano, né, ou seja, o processo de independência de Cuba, né, proclamar a independência da ilha no ano de 1898, né, após a chamada Guerra Hispano-Americana, né, Guerra Hispano-Americana, que ocorre, que finaliza esse processo, então, de independência de Cuba sobre a Espanha. Né? Qual o detalhe interessante nisso tudo? O apoio dos Estados Unidos à independência de Cuba não foi de graça. Né? Os Estados Unidos conseguem, aí, após a independência da ilha, um acordo com o governo de Cuba na época, né, que dura até hoje. Né? Mais especificamente, a chamada Emenda Platt, ou Emenda Platt. Né? Essa Emenda Platt, ela concede ao governo dos Estados Unidos, né, a posse de um território na ilha de Cuba, que é onde os Estados Unidos hoje mantêm uma prisão militar, né, chamada prisão de Guantánamo. Né? Assim, a Emenda Platt, ela garantiu aos Estados Unidos a posse desse território em Cuba, que é o território de Guantánamo, onde os Estados Unidos vão construir, então, uma prisão de segurança máxima aí. Beleza, pessoal? Então, finalizamos mais essa aula aí com algumas informações importantes sobre a independência de Cuba. Né? Espero que vocês tenham entendido.
Não se esqueçam, se inscrevam no canal, pode postar, pode compartilhar, né, pode curtir. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, né, que assim que der a gente vai esclarecer. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só. Mais uma vez, meu muito obrigado, né? Um efusivo aperto de mãos e passar muito bem. Cuba vai lançar foguete, eu quero ver Cuba lançar.